Graça e paz do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoroceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo, com as tuas mãos. Luta por ele e sê tua ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dã, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim, para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste das águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos. E não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se, Zebulon, nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação. Por baixo de você, ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os.
Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel, quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Amém. Antes, então, da partida de Moisés, o Senhor o recolher, Moisés escreve aqui, Deuteronômio 33, a bênção dele sobre os filhos de Israel. Irmãos, é importante lembrar que Israel era um povo inconstante, um povo com tantos dilemas, tantos altos e baixos. Mesmo assim, o Senhor abençoa Israel e ordena que Moisés abençoe Israel. O nosso Deus é um Deus abençoador e todo filho de Deus deve ser também alguém que abençoa. O Senhor Jesus disse que nós devemos abençoar até aqueles que nos amaldiçoam, porque a bênção, ela fala da nossa relação com Deus. Toda palavra que nós liberamos, ela também é uma semente que volta sobre nós. Então, o mandamento bíblico é de abençoarmos. E abençoar significa poder para frutificação. Então, quando eu abençoo, eu estou liberando aí uma autorização para prosperar, para frutificar. Então, é você liberar uma palavra do favor de Deus. Nós precisamos abençoar nossa família, nossos vizinhos, nossa cidade, a nossa nação. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós pecamos muito com o que falamos. Por isso a Bíblia fala que temos que vigiar os nossos lábios, ser prontos para ouvir e tardios para falar. E sobre a bênção que Moisés libera sobre Israel aqui, antes dele partir, aprendemos tantas coisas, poderíamos meditar em cada detalhe, mas de uma maneira geral, em primeiro lugar, nós aprendemos que a bênção de Deus, ela está condicionada a nos sujeitarmos à sua palavra. Versículo 3, antes então de todas as bênçãos serem liberadas, Moisés diz: na verdade, amas os povos. Perceba o amor de Deus por todas as nações. E aí o Senhor diz: todos os seus santos estão na sua mão. Então o Senhor está dizendo que para estarmos em sua mão, nós precisamos nos santificar. Os santos aqui significa aqueles que se santificam, aqueles que obedecem a Deus, eles estão em suas mãos. Perceba a relação aí da bênção com a obediência. E ainda o Senhor diz: eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Irmãos, como nós precisamos estar todos os dias aos pés do Senhor. Antes da gente apressar os pés para sair, para fazer muitas coisas, inclusive para Deus, nós deveríamos estar aos pés do Senhor para ouvi-lo. Por isso a mensagem do Senhor à igreja em Apocalipse, às 7 igrejas, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando ouvimos o Senhor e obedecemos, a bênção do Senhor estará sobre nós, o favor dele, a bondade dele se manifestará de forma abundante quando nos sujeitamos ao Senhor. Nós precisamos ser como a casa de Maria e Marta, ou a Bíblia apresenta Marta e Maria, essa ordem. Na casa de Maria e de Marta, o Senhor Jesus tinha prazer de estar. Por quê? Porque ali havia um coração que o amava, Lázaro. Um coração que parava para ouvi-lo, Maria. E um coração que tinha prazer de servi-lo, Marta. Quando nós temos um ambiente onde há pessoas que amam a Jesus, que amam ouvi-lo, que amam servi-lo, Jesus vai ter prazer de manifestar a sua presença, manifestar o seu poder.
Em primeiro lugar, então, a gente aprende que debaixo da bênção do Senhor, através de Moisés, havia um chamado para estar aos pés dele, para ouvir a sua palavra. Em segundo lugar, a gente percebe em Deuteronômio 33, que Deus tem bênçãos específicas para cada tribo de Israel, para cada pessoa. Então isso fala da nossa identidade, da nossa individualidade. O Senhor não dá uma bênção geral para todo mundo, ainda que isso também seja verdade. Nesse caso aqui, o Senhor é específico. Perceba, versículo 6, que Rúben viva e não morra. Deus está mostrando aqui uma bênção de longevidade. E que não sejam poucos os seus homens, mostrando uma bênção de frutificação. Já no versículo 7, o que ele fala de Judá? Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, falando aí até da oração de Judá. Faz com que volte ao seu povo com as suas mãos, luta por ele e ser a sua ajuda contra os seus inimigos, falando dessa autoridade sobre os inimigos. Versículo 8, de Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, aquelas duas pedras que significavam o discernimento entre a vontade de Deus e a reprovação de Deus. Então o Senhor está mostrando, irmãos, que Ele nos vê de maneira geral como um povo, onde Ele tem uma bênção geral, mas Ele também nos vê de maneira individual. Deus tem bênçãos específicas para que a gente possa experimentar da parte dEle. Isso fala então da nossa identidade em Deus. Nós precisamos a cada dia descobrir qual é a nossa identidade específica, chamado específico, fazer isso com alegria, não achar que nós temos que fazer tudo, entrar em áreas que não são nossas. Isso fala até da armadura espiritual, porque Davi, quando ele vê Golias, ele fica incomodado e ele quer lutar contra Golias. Saul oferece a armadura dele e Davi tenta vestir e não consegue andar. Nós não conseguimos nos mover se tentarmos ser quem Deus não nos chamou para ser. Agir na identidade, na autoridade, com a armadura de outra pessoa. Na guerra espiritual, nós precisamos usar a armadura específica que Deus nos deu. E a armadura fala do nosso posicionamento diante de Deus e da sua palavra. Porque é a nossa posição diante da palavra que vai gerar a couraça da justiça de Jesus cobrindo a nossa vida. O cinturão da verdade, o escudo da fé. Então, o Senhor está dizendo aqui claramente que Ele quer abençoar o seu povo de uma maneira geral, mas cada um de nós individualmente, cada tribo, simbolizando até as congregações que o Senhor levanta em cada cidade, que vão ter identidades, às vezes, específicas no reino de Deus. Vale a pena perceber o versículo 12, né? De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Que bênção maravilhosa é essa, né? De descansar em Deus, de encontrar esse lugar de paz, e tudo ligado sempre à obediência. É importante perceber que em Cristo Jesus, na nova aliança, nós temos acesso a todas as suas promessas, as suas bênçãos, no sentido de bênçãos espirituais. A bênção da plenitude de Cristo, da vida abundante em Cristo, está acessível a todo filho de Deus, porque tudo que temos vem através de Jesus. E, em terceiro lugar, podemos também aprender nesse capítulo que cada bênção, ela é fruto da graça de Deus, mas ela precisa ser conquistada por nós. Olha o versículo 26, como o Senhor fala. Ele diz, não há ninguém como Deus, ó Jesurum, um nome também, mais uma vez falando, né, poético, sobre Israel. E o texto diz, ele cavalga sobre os céus para ajudar você. O Senhor, ele vem ao nosso encontro para nos ajudar. E com a sua alteza sobre as nuvens. Então você pode pensar, se o Senhor me ajudar, eu vou ficar isento de qualquer ação. Eu não preciso fazer coisa alguma. Mas o texto não diz isso. Versículo 27. O Deus eterno é a sua habitação. Por baixo de você ele estende os braços eternos. Que coisa maravilhosa. E ele diz, ele expulsou os inimigos de diante de você. E aí sim entra uma palavra importante também. E disse, destrua-os. Irmãos, o Senhor expulsa o inimigo diante de nós. O Senhor nos guarda o tempo todo. Nós não temos ideia de como o Senhor nos guarda, porque
Ele nos guarda de forma invisível em todo o tempo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A graça dele já está sobre nós, já foi derramada, mas o Senhor diz que nós devemos destruir os inimigos. Então ele expulsa, mas a gente destrói. Isso mostra a ação de Deus e a responsabilidade humana. Isso sempre vai caminhar junto em toda a palavra. Então quando a gente fala de bênção, abençoe pessoas. Nós precisamos entender que há coisas que Deus quer fazer e Ele está esperando que a gente abençoe. Receba, creia que o Senhor está te abençoando, mas isso não te leva a um lugar de passividade. Nós precisamos também resistir ao diabo através da nossa decisão diária, nossas escolhas diárias. Nós precisamos nos posicionar em oração, nos levantar numa disciplina para buscar ao Senhor. Então, confiantes na graça, nós devemos também agir. O Senhor, em sua palavra, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, o Senhor fala isso. Nos evangelhos, o Senhor Jesus fala: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Então a autoridade está sobre nós, mas nós precisamos usar a autoridade, como um guarda de trânsito que precisa parar um carro que está vindo por uma rua proibida pela contramão. O guarda está ali, ele tem autoridade dada pelo Estado, pelo poder local, mas ele precisa levantar as mãos, ele precisa dar uma ordem, ele precisa se posicionar para que aquele carro pare. O Senhor já nos deu autoridade, mas nós devemos estar nos posicionando em Deus, repreendendo as obras do diabo, resistindo a todo ataque do inimigo. E sobretudo, irmãos, quando nós falamos de conquistar essas bênçãos e heranças em Deus, nós estamos falando da santificação, porque a nossa maior luta não é contra o diabo, mas é contra a obra da carne que todos os dias nos assedia. A Bíblia diz que o pecado constantemente está nos assediando, e Satanás, ele tenta achar espaço através das nossas fraquezas, do nosso pecado, e nós devemos destruir as obras do diabo, e sobretudo destruir a presença do pecado habitual na nossa vida, confessando ao Senhor, estando diante dele, porque, irmãos, o arrependimento, a confissão diante do Senhor é que abre os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, e que fecha a porta para que Satanás não tenha liberdade de agir na nossa vida. É uma vida de obediência à palavra, conforme Josué capítulo 1. E em último lugar, para concluir esse texto com tantas bênçãos, nós precisamos nos lembrar o que o texto nos diz, que a nossa maior herança não são as bênçãos, mas é a presença de Deus, é pertencer ao Senhor. Versículo 29, feliz é você, ó Israel, quem é como você? Povo salvo pelo Senhor. Amados, a nossa maior alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós pertencemos ao Senhor. Enquanto estivermos na terra, nós teremos dias maus, provações, nós não vamos ter tudo que os nossos olhos às vezes desejam, e às vezes a gente até acredita que algumas coisas Deus vai nos dar, e às vezes Deus não vai permitir termos, mas a nossa alegria não vai ser afetada, a nossa satisfação está em pertencer ao Senhor. Feliz é você, povo salvo pelo Senhor, porque Ele é o escudo que te socorre, Ele é a espada que te dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Irmãos, Ele é o nosso escudo, é a presença dEle que nos protege, Ele é a nossa espada, é a palavra dEle que é a nossa arma maior, que nós possamos nos alegrar, porque pertencemos a Ele. Que essa seja a maior bênção nossa, e as demais bênçãos Ele derramará sobre nós, sim, para cada propósito que Ele tem. Vamos orar. Pai, obrigado, Tua palavra é santa, Tua palavra é verdadeira, Tua palavra se cumpre em nossas vidas. Pai, nós queremos aprender com o Senhor. Ajuda-nos a estar aos Teus pés todos os dias para aprender, ouvir o Senhor e, ó Deus, experimentar toda a Tua vontade em nossas vidas, porque a Tua vontade é boa,
é agradável, é perfeita, que nós possamos nos alegrar, ó Deus, em cada conquista, em cada herança que o Senhor nos concede na terra, mas que a nossa alegria maior seja em pertencer, em estar com o Senhor, Pai, como Moisés mesmo declarou: não nos tire deste lugar, se o Senhor não for conosco, a tua presença, Deus, é o mais importante. E o Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá com você e eu te darei descanso. Que nós possamos desfrutar da tua presença, em nome de Jesus, e das tuas bênçãos. Amém, Senhor.